lá. Vamos ministrar sobre semente, sobre colheita e sobre semeadura. Um ano de grande colheita. Hoje pela manhã, nós estivemos ministrando sobre leis espirituais de colheita. Ensinamos que o nosso mundo espiritual é um mundo fértil, em que você planta e você colhe. Nós estivemos falando sobre a vida de um homem chamado Isaac, que ele semeou e colheu 100 por um. É um texto que está lá em Gênesis capítulo 26, verso 12. Isaac passava por um momento muito difícil, mas ele escolhe obedecer ao Senhor, e ele tem uma colheita fabulosa. Colher a 100 por um significa não perder nada, significa 100% de investimento e 100% de retorno naquilo que ele semeia. E eu quero continuar falando sobre isso. Eu quero usar para esse tempo um texto de 1º livro dos Reis, capítulo 17, que diz assim: semeando em tempos de crise, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Você que nos acompanha pela internet, somos uma igreja situada na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Nós ainda não temos nenhuma outra igreja fora dessa cidade. Muita gente essa semana fez contato comigo. Os nossos cultos aqui sempre acontecem domingo às 10 da manhã, às 19, e também na quarta-feira às 20 horas. Nos sábados temos o mover dos adolescentes, dos quase adolescentes, dos jovens. Então nós estamos preparando aqui um sábado para que o teu filho fique na igreja, em vez de ele ficar perdido aí em festa, perdido pelo mundo. Ele vai aqui, vai receber pastoreamento de jovens, de pastores e de líderes que vão cuidar do seu pré-adolescente, do seu jovem. Eu quero convidar muito você e pedir que você que tem familiares em Curitiba, que estão sem igreja, precisando de cuidado, dá o nosso endereço, que é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. É no bairro do Bom Retiro, uma igreja que você vai amar, servir, cuidar e ser cuidado. Semana, esse finalzinho de semana, eu fui bombardeado. Eu acho que eu devo ter recebido perto de 40 mensagens a respeito de Terceira Guerra Mundial. O presidente americano, Donald Trump, ele pega uma bomba, na verdade é um drone, não esse dronezinho que você brinca em casa, é uma arma letal de guerra, a mais cirúrgica das armas americanas. Então atinge um general, que é o 2º homem no Irã, e mata esse general. E aí tem se ouvido nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, muito se falando sobre Terceira Guerra Mundial, sobre Gog e Magog, sobre tempos do fim, sobre previsões apocalípticas. E você, que é um cidadão comum do reino de Deus, como eu, que está aqui do outro lado do planeta, fica falando: o que eu tenho a ver com isso? Não, a gente tem tudo a ver com isso.
Então, para que o teu coração fique tranquilo, quando a Bíblia fala sobre Apocalipse, o Apocalipse não é um livro que fala apenas daquilo que vem depois. A palavra Apocalipse significa revelação. Você sabe quando o garçom, sua mãe, prepara uma guloseima e ela está dentro do forno e você sente aquele cheirinho, o que será? Então quando você abre a tampa do forno, se revela então que ela fez o quê? Aquela nega maluca para você. Ela fez um bolo para você. Aquele cheirinho. Mamãe então faz aquele cozido e deixa na panela. Quando você tira a tampa da panela, você fala, olha, uma costelinha de porco ao molho barbecue. Então a revelação é como se tivesse então um lençol, uma toalha, e você tira aquela toalha e você revela então aquilo que está oculto. Esse que significa a palavra Apocalipse. E muita gente me escreveu a respeito de um texto que está lá no livro, quando Ezequias, quando o profeta Ezequiel, já estou confundindo o rei com o profeta, quando o profeta Ezequiel está falando sobre profecias, ele é um profeta. Capítulo 37, ele fala sobre a visão dos ossos secos. É um vale, onde uns ossos são de novo, recebem vida e se levantam como um grande exército. Hoje, nós tivemos aí no mês passado, retrasado, tivemos em Israel, com alguns irmãos aqui da igreja, e ali se fala muito que aquela profecia se refere à restauração de Israel como nação. O capítulo 38, é o que vem logo em seguida, fala sobre um sujeito chamado Gog, que é líder de uma nação chamada Magog, que vai reunir nações contra Israel numa batalha final que vai ser vencida pelo Senhor. Então, quando o Irã, ele é atiçado, Irã, que foi durante muito tempo, veja bem, muito simpático a Israel. Você sabe que o rei persa Ciro, ele dá cartas para tanto a restauração do templo, quanto a restauração dos muros de Jerusalém. Irã é um país usado por Deus para restaurar Israel na sua adoração e restaurar os muros de Jerusalém. Mas, quando o capítulo 38 do profeta Ezequiel fala sobre Magog, só para situar vocês, é o nome que aparece no livro do Gênesis. Ele é filho de Jafé e é neto de Noé. Pronto, então Jafé é o primogênito de Noé, e também esse sujeito chamado Magog, ele vem a ser então neto primogênito de Noé. É uma nação, e essa nação tem um líder chamado Gog, e eles reúnem nações. Mas que país é esse, pastor? A Bíblia não diz que país é. Diz que entre essas nações está a Pérsia, ou seja, o Irã, a Etiópia e a Líbia. Quando você olha assim, o mapa de Israel hoje, você abrir teu Google Maps em casa, você vai ver que em volta de Israel tem 38 nações islâmicas. Até meados do século 20, aquelas nações árabes chamavam-se de pan-arabismo, ou seja, eram as nações árabes em volta de Israel. Hoje, esse cresceu demais, hoje se fala em pan-islamismo, ou seja, 38 nações islâmicas e só uma nação desse tamanhozinho, que é Israel, para se defender. Então, fica muito claro que haverá um tempo, sim, de guerra, fica muito claro que haverá, sim, um tempo de confusão. Aliás, se você pegar Ezequiel capítulo 38, você vai ver que a guerra é tão ferrenha, ela tem, assim, contornos tão apocalípticos, que eu quero usar esse nome, que só para retirar os corpos vai demorar 210 dias, ou seja, 7 meses. 7 meses só recolhendo corpo de morto, nessa guerra chamada de Batalha do Senhor. É o dia terrível do Senhor, é o dia de Apocalipse 20. Se você pegar Apocalipse 20, também ali cita Gog, Magog, é assim que começa o capítulo 20 do livro do Apocalipse, falando do tempo do fim. Mas aquiete seu coração agora. Se você pegar Marcos 13,
Lucas 21. Se você pegar Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre o que vai acontecer antes. Então você vai ouvir de guerras e de rumores de guerras. Então ele vai preparando, haverá uma preparação. Então, muita gente fala assim, pastor, o ano de 2020 já começou assim. Eu preparado para ter um ano de paz, eu preparado para ter um ano, a bolsa já caiu, o dólar já subiu, o combustível vai disparar, os negócios, queridos, preste atenção. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele tem o controle da história em suas mãos. Deus, ele não é afetado pelos movimentos humanos. Os seres humanos são apenas como peões num tabuleiro de xadrez. O nosso Deus não perde controle. E no dia do Senhor ele fala assim, então será visto o sinal do Filho do Homem no céu, e as nações se lamentarão. Fica com o Senhor. Se você ficar com o Senhor, não tem o que temer. Não haverá o que temer. Porque o dia do terror, para alguns, vai ser o dia da festa para nós que somos lavados do sangue da cruz. Está bem assim? Então vamos falar um pouquinho sobre semeadura. Essa mulher, Sarepta, viúva de Sidom, ela está ao norte de Israel. Israel está vivendo um tempo terrível. Por quê? Porque o povo de Israel, se você pegar o capítulo 16 de 1 Reis, se levanta um rei muito ruim, o rei Acabe. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher enlouquecida, endemoniada, adorava lá um espírito imundo chamado Baal, tinha lá os seus ídolos. Esse espírito imundo levou o povo a se afastar do Senhor, a se afastar do Senhor. E toda vez que Deus, ele é ignorado, ele é lançado fora, toda vez que o ser humano dá um cartão vermelho para Deus, Deus levanta um profeta, o profeta é levantado para dias assim, para profetizar contra. Então veio o peso do Senhor sobre o profeta. Obadias, ele lança uma palavra, Abacuque canta uma canção, Jeremias tem o peso do Senhor sobre ele. Para quê? Para trazer uma palavra muito dura, uma palavra de arrependimento. No capítulo 18, nós estamos aqui no 17, mas no capítulo 18, há uma célebre frase do profeta Elias que diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos, até quando o teu coração vai ficar dividido, até quando você vai ser crente em casa e na igreja, e fora de casa, na rua você vai ser ímpio, até quando o teu comportamento vai ser imoral quando você está longe, e vai tentar ser santo quando você está perto de Deus. Aqui o povo de Israel está dividido, e Elias então, ele está num lugar chamado Quirete. Quirete é um riozinho pequenininho, um afluente do Jordão, que sai para a Jordânia. Já passei lá uma vez, e quando você chega em Quirete, você fala, não vou lá para, sei lá, beber uma água, não pode nem entrar. O exército jordaniano guarda aquele rio com fuzil, com arma. Você não pode pegar. A Jordânia é um país de uma secura terrível. Eles não têm contato com água. O Jordão é todinho de Israel. Então, quer dizer, lá chove muito pouco, e na Jordânia só tem água 2 vezes por semana. Então, o governo libera água uma vez por semana, e depois uma segunda vez por semana. Nós temos o costume de ter as nossas caixas d'água em cima de nossa casa. Na Jordânia, a caixa d'água é o subsolo. Você vai num prédio, muito interessante, num prédio, o subsolo é todinho uma caixa d'água, para eles escolherem a água que puder, porque lá eles vivem aquele racionamento o tempo todo. E Elias estava ali em Quirete. Deus tinha ordenado um corvo, na nossa expressão aqui, na nossa fala brasileira, tinha mandado um urubu, pronto, levar carne para ele, estava sendo alimentado por urubu, e o negócio está tão ruim, que até o urubu estava morrendo de fome, não tinha nem carniça. Então ele sobe, então vai mais para o norte, quem vai te sustentar é uma viúva. Ele falou assim, deve ser uma viúva rica. Gente, Deus tem um senso de humor que eu vou te dizer. Quando Elias chega, quem é a viúva da cidade? É ela. Ele falou assim, me dá um pouco d'água. A viúva diz, e também me traz um pedacinho de pão. Mas como você vem me pedir? Eu estou falida. Eu tenho um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite. Eu estou pegando aqui 2 gravetos, porque eu vou fazer para mim e para o meu filho um bolo, a gente vai comer e vai morrer de fome. Deus não perde
perde o controle. Então Elias profetiza, vai e faz conforme tua palavra, mas primeiro para mim. É interessante você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem gente que diz, primeiro Deus e depois eu. Mas a maioria das pessoas diz, primeiro eu e depois Deus. Deus fica para depois, ele tira Deus da equação, ele não honra o Senhor, ele não semeia, ele espera sim que Deus faça parte dele, mas ele esquece de sacrificar o Senhor. E essa mulher então vai escolher semear, num tempo de seca e de fome, na vida de um outro homem. Hoje eu falei sobre esse sujeito, Isaac, de Gênesis 26, um ano que começa em crise e termina em fartura. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até ficou riquíssimo. Ele não começa pobre, mas ele começa com uma notícia muito triste. Sabe o que acontece em Gênesis 25? Em Gênesis 25, Abraão morre. Sabe aquele homem chamado de amigo de Deus? Então o Senhor apareceu para Abraão, e Deus aparece para Abraão em Gênesis 12, e Deus aparece para Abraão em Gênesis 15, e Deus visita Abraão em Gênesis 17, junto com 2 anjos. Não, peraí que eu vou preparar uma coalhada, vou preparar um pão de queijo, e Deus vai na casa do sujeito para avisar, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, teu sobrinho está lá, e a batata dele está assando. Pensa um Deus que ama esse sujeito Abraão. E aí está ali Isaac, ouvindo as histórias do papai Isaac mesmo, que um dia foi oferecido ao Senhor em Gênesis 22. E então, naquele ano muito ruim, você vai reparar em Gênesis 26, que começa assim, e houve fome naquela terra. O que acontece quando há fome, quando não há comida? Você foge para onde tem comida. O que acontece quando você está sendo ameaçado? Você escapa. Por que a Europa está sendo inundada de refugiados? Por quê? Fome, guerra, peste e morte. São os 4 cavaleiros do Apocalipse soltos aí, mas assim, caminhando, cavalgando naquela região e trazendo aquele monte de refugiado, aquele monte de gente faminta, aquele monte de gente que não tem o que colocar dentro do estômago. Assim estava acontecendo no tempo de Isaac. Ele fala, vou para o Egito. Aí Deus fala assim, você não vai não. Fica na terra que eu escolhi para você. Ali eu vou te abençoar. E ele obedece ao Senhor. A gente olha para as circunstâncias e fala assim, não vai dar. Eu acho que Deus se enganou. Eu acho que Deus não está percebendo. O senhor está percebendo como é que está minha família, Deus? O senhor está percebendo como é que está minha vida? Você está percebendo como é que está a minha saúde? Eu acho que Deus se esqueceu de mim, está resolvendo os problemas lá do Irã com Donald Trump, com Bashar al-Assad, e ele esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece. A Bíblia diz que o Deus, o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. Esse homem chamado Isaac, naquele ano de obediência, sem água, com fome, numa terra seca, ele semeia como o Senhor manda semear. Ele colhe 100 para 1. Eu gosto muito da parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, o semeador ele sai a semear. E ali ele joga a mesma semente, é uma semente só. Não são sementes diferentes. A mesma semente ele lança em 4 solos diferentes. Uma primeira cai num chão duro no caminho. E aí vem uma ave e come. Uma segunda semente cai entre pedras e como a terra é pouca, ela logo nasce, mas vem o sol, castiga aquela semente e ela morre e não vinga. Tem uma terceira semente que cai no solo entre espinhos. Ela quer crescer, mas os espinhos sufocam aquela semente. E tem uma quarta que cai numa terra afofada e boa. Ela produz a 100, a 60 e a 30. Semente depende de solo. E Jesus explica a parábola do semeador dizendo, olha, a semente é a palavra de Deus.
E o semeador é aquele que leva a palavra de Deus. E quando você lança na terra, a terra é o coração do homem. Aquele que ouve a mensagem e não entende é a semente que fica no caminho. Tem gente que vem no culto, o pastor prega, o pastor se esforça, o profeta profetiza, o evangelista evangeliza, o missionário ensina, mas ele não aprende. Você está pregando e ele está mexendo no celular. Você está pregando e ele está falando assim, quando é que vai acabar? Eu quero cear e quero ir embora. O coração dele está longe de Deus, então a semente fica ali, a Bíblia diz, a ave vem e come a semente. O que significa isso? Jesus diz, o diabo vai e rouba a palavra. 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não entendam a palavra de Deus, para que não creiam e para que não sejam salvos. A segunda semente cai entre pedras. E aí Jesus diz, esse é aquele que recebe a palavra, mas vindo as perseguições, ele logo esfria e desiste. É gente que chega na igreja, e está com alegria, e está servindo ao Senhor, e é logo batizado, e entra no ministério. A primeira crise que ele passa, ele fala, não, isso não dá para mim não. Vou desviar, vou afastar. E ele pensa que isso é bom. É gente que fala, pastor, vou desviar. Você quer desviar? Que desvia. Quer desviar? Desvia. Você está pensando que você está fazendo um bom negócio? Está pensando? Se afasta do Senhor. Essa alegria rapidinho, passa um mês, um ano, vai virar uma tragédia na sua vida, porque você está excluindo o Senhor da glória da tua vida. É a semente que cai na pedra. Primeiro probleminha que tem, se Deus não me der um carro, esse ano eu desvio, porque você já está desviado há muito tempo. Em terceiro lugar, vem a semente que cai onde? Entre os espinhos. É aquela semente que é sufocada pelos prazeres, os enganos. Jesus fala os enganos, olha como é que ele fala, engano das riquezas. Você pensa que riqueza não engana? Gente, engana muito. Mamon é o único espírito denunciado por Jesus em Mateus 6,24, e ele se disfarça de Deus. Mamon, você não tem Deus, mas tem dinheiro. Então, pastor, eu não tenho felicidade, mas eu mando buscar. O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe usar o dinheiro, pastor. Então me dá o teu dinheiro aqui, eu quero gastar ele. O engano das riquezas e os prazeres desse mundo sufocam essa pessoa. E mais uma quarta semente, é a mesma semente. Cai sabe aonde? Um solo bom, ele vai produzir. A Bíblia fala sobre semente o tempo todo. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E vi Deus que era bom, e foi tarde de manhã o terceiro dia. O terceiro dia foi o dia das sementes. Deus faz surgir essa porção verde, que nós chamamos de selva, de relva, de flores, e de frutos e de frutas. Tudo isso surge no terceiro dia, mas surge com semente. Deus abençoou, então, para que a gente tivesse o melhor. Mas Adão, ele pega toda aquela autoridade que Deus deu para ele, diz para ele, vai lavrar, e vai cuidar da terra. Deus plantou um jardim. Há muitos anos atrás, eu vi um filme, esse filme concorreu ao Oscar, chamado O Jardineiro Fiel. Gente, como esse filme falou comigo, porque eu lembrei de Deus. Você sabe que quando Jesus ressuscita dos mortos, ali no jardim do túmulo, quando Madalena se encontra com Jesus, ela confunde Jesus com o jardineiro. Se confundiu muito bem, porque a Bíblia o chama, Deus o plantou um jardim no Éden, e deu semente.
mas o pecado trouxe maldição sobre a terra. E Deus diz: maldita é a terra por causa de ti, Adão. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. E com o suor do teu rosto não vai ter moleza. Você não vai ter moleza. Com o suor do teu rosto você vai tirar o teu sustento. É assim, nesse meio de sementes, que Deus levanta um homem chamado Noé. Então, Noé edificou um altar ao Senhor. Um altar para quê? Para ele colocar as sementes dele. Caim levou do fruto da terra. Abel levou da sua primícia do seu rebanho. Noé faz algo aqui impressionante. E ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. O Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, sempre também haverá inverno e verão. Teremos verão em Curitiba, teremos inverno em Curitiba. Enquanto a terra durar, o que você plantar, você vai colher. Enquanto a terra durar, o que você semear, você vai colher. Então, ao invés de você ficar imaginando o mal que pode vir amanhã, Eclesiastes capítulo 11 diz: aquele que olha para as nuvens e repara o vento, nunca semeará e nunca colherá. Tem gente que não sai do lugar. Tem gente que espera um ano novo, mas continua com as atitudes do ano velho e da vida velha. Você quer uma família boa? Invista na sua família. Invista tempo com seus filhos. Casei meu filho e você passa um filme, ele com 23 anos. Eu não consigo lembrar de um dia. Eu não consigo lembrar de um dia que eu não tenha brincado com meu filho, que eu não tenha ensinado um conceito para o meu filho, que eu não tenha investido tempo na vida dos meus filhos, que eu não tenha falado de Deus ou que eu tenha deixado de orar com meus filhos. Nenhum dia. Eu olho para trás e eu vejo que houve uma semeadura. E a semeadura produz colheita. Aí, eu vou trocar, tem gente que já acorda semeando confusão. Ele é um confusionista. A moça já acorda com uma língua desse tamanho, e critica, e reclama, e amaldiçoa, e fala palavrão, e discute, e bate boca, e encontra defeito. Como você vai colher um dia feliz? Como você vai colher Chega uma hora que o teu filho não te aguenta mais. Chega uma hora que o teu cônjuge não te suporta mais. Quando você insiste em investir naquilo que é bom, preste atenção nisso, a sua colheita vai ser boa. Mas enquanto você insiste em colher, em plantar aquilo que é mal, a tua colheita vai ser má. Eu gosto muito de Gálatas 6, quando diz, aqui o texto, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vai colher. Há uma passagem de um rei, você que não é muito experimentado nas escrituras, a Bíblia fala de muitos reis, um deles é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Pensa um sujeito bom. Pensa um camarada que ele já começa a colecionar vitória e levantar troféu quando é garoto, luta com urso, luta com leão, luta com gigante. Ele venceu aos 10 milhares. Aí um dia, ele acha que não tem problema ele ficar olhando para a vizinha. E ele tem uma vizinha que é muito bonita. E o marido da vizinha está viajando. Está cuidando da vida lá em outro lugar, em outro país, lá em Moabe, lá na Jordânia.
Aí ele manda um zap para a moça. Ele entra no Facebook dela e está escrito lá: Batseba, em um relacionamento sério com Urias. Gente, Urias era o comandante do BOPE. Ele era o capitão Nascimento de Jerusalém. Você vai se meter com a mulher desse sujeito? Você vai? Hein? Mulher casada tem gosto de chumbo. Não está na Bíblia, mas devia estar. E ele acha, chama a moça foi assediada, é o rei, eu não posso dizer não para o rei. E eles têm uma noitada, e ninguém sabe, mas o mundo espiritual sabe. Escute, o mundo espiritual sabe o que você faz nas trevas. Você está semeando, você vai ter uma colheita. Gente, quando o profeta Natan vem falar com ele, aquela moça engravidou, ele age sordidamente. Eu estou falando de Davi, um homem que eu não posso nem amarrar o sapato dele. Fica pensando que você é melhor que Davi, não, querido. Jesus, ele leva o nome de Davi porque esse cara era o cara mesmo. Ele é filho de Davi, raiz de Jessé. Quando o Natan vem falar com ele, e fala: olha aqui, porque você tomou a esposa do meu servo Urias. Gente, pensa um Deus irritado. E matou Urias com a espada de Amon. A espada jamais sairá da tua casa. O que você fez em trevas, teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. A gente acha que a gente vai semear em trevas o que é ruim e ninguém vai saber. O que faz dentro da sua casa, só você sabe. A sua esposa sabe. Mas essa semente que você está plantando, lá na frente, vai dar fruto. Para o mal ou para o bem. O livro do profeta Oséias diz: aquele que planta vento, colherá tempestade. Então, é tanto para o bem, quanto para o mal. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. É ruim. Mas aquele que semeia no Espírito colherá de vida eterna. É bom. Começou o ano. Comece um ano novo de verdade. Comece um ano novo e disciplina o teu coração a ser uma pessoa generosa. Faz um jejum de palavras. Para de amaldiçoar a tua própria vida. Para de lançar palavra de praga contra teus filhos. O ano novo vai começar. Começa a construir sonhos com Deus. Faz algo de novo. Começa um curso. Estuda de novo. Você quer colher? Gente, a Bíblia é um livro espiritual, entenda isso. Pedro diz para Jesus: para onde me irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Você entende palavras de vida eterna? Esse livro, que o meu é capa azul, que o teu é capa preta ou rosa, aqui dentro existe vida, e vida eterna. Faz um propósito com o Senhor, de ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Gente, isso é 15 minutos do teu dia. Os episódios de Netflix, eles demoram 45, usa 15. Você vai ler a Bíblia toda no final do ano. Se você ler 10 capítulos por dia, isso é 45 minutos. É metade do jogo do Coxa. Não, agora está na primeira divisão. É metade de um jogo de futebol. Se você ler isso, você vai ler a Bíblia toda em 3 meses. Estamos em janeiro, fevereiro. No final de março, início de abril, você já leu a Bíblia inteira. Perdão, em 4 meses. Final de abril você vai terminar de ler. Faz algo de novo. Busca o Senhor com jejuns. Começa com a tua esposa, com o teu amigo, com a tua noiva, com o teu pai, com a tua mãe. Um tempo de oração. Faz um esforço e começa agora a semear, para que o teu ano novo seja novo de verdade.
para que haja uma colheita de verdade. Eu não consigo na minha vida, eu não consigo, e eu quero ensinar para você, excluir Deus das minhas histórias. Eu não quero permitir que Deus possa escapar daquilo que eu quero viver. Tem gente que sabe o valor e o poder da oração. A Bíblia diz e fala sobre esse sujeito chamado Elias, que a oração do justo tem poder e eficácia. Ela é poderosa. Elias era um homem sujeito como nós. No capítulo 17, ele está buscando comida lá em Sarepta, mas no capítulo 18, ele está orando, Deus está mandando fogo do céu. E ele ora de novo, Deus manda chuva. E a terra produz seus frutos. Se mova esse ano de maneira diferente. Talvez você seja um pai legalista. Talvez você seja um pai duro. Uma mãe violenta, agressiva. Busque ajuda. Aprenda a pedir perdão. Talvez você esteja marcado por uma decepção pessoal e você não se perdoa. E você olha para trás e se lembra daquilo que você fez com 15, com 18, com 20, com 30 e diz, eu não me perdoo, e você vive carregando culpa. Se você passa pela Páscoa e você não consegue perceber que na Páscoa, Jesus, Ele nos purificou das nossas culpas, você vai continuar carregando um peso que Jesus já levou para a cruz há muito tempo. Então aprenda a se perdoar. Vai e não peques mais. Toma uma decisão de semear, para que a tua vida seja uma vida nova. Não fique culpando as ameaças externas. Não fique com medo dos drones do Donald Trump. Não fique com medo porque ele já marcou 52 alvos. Querido, semeie para você. Semeie para a sua própria vida. Semeie para o seu futuro. A gente olha para um bebê. Algumas mães aqui estão com um bebezinho no colo. Alguns pais estão com o neném no colo. Quem você acha que eles vão ser? A gente olha as crianças no Kids, os nossos adoles, no Upgrade. Você olha e fala assim, são apenas crianças. Querido, antes delas nascerem, todos os dias, antes de eu nascer, antes de você nascer, todos os seus dias já eram conhecidos do Senhor. E antes mesmo da palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece, e da tua também. Então semeie. Experimente semear. Experimente fazer o bem. Faça algo novo no ano novo. Não fique esperando que as pessoas saiam. Quando eu falei sobre semear, gente, a semeadura, ela traz dificuldades. A Bíblia diz, aquele que em lágrimas semeia, Salmo 129, ele colhe com alegria, com júbilo de alegria ele vai colher. Às vezes semear, gente, é duro. Às vezes semear, gente, traz espinho na mão, traz marcas e calos nas mãos. Mas você tem colheita. Pastor, não semeio, porque eu não tenho oportunidade. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Se o mundo não te dá oportunidade, então você tem que bater na porta da oportunidade. É você que tem que fazer. É você que tem que correr atrás. É você que tem que se esforçar. A Bíblia diz que quando esse homem Isaac começou a semear, sabe o que aconteceu com ele? Os filisteus ficaram com tanta inveja que entulharam os poços de água que o pai dele tinha aberto. Ou seja, vamos acabar com os negócios da família. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e abriu de novo. Houve uma confusão, ele abriu outro de novo. Houve outra confusão, ele abriu outro de novo. Houve uma confusão até que ele abriu um quarto poço. E deu o nome de Reobote, porque falou, o Senhor me alargou e me enriqueceu. Se a oportunidade não bater na tua porta, você tem que bater na porta da oportunidade. Viva a maravilha de Deus. Pessoas que recebem milagres na vida, na Bíblia, não são pessoas que têm tudo. São pessoas que não têm nada.
Você só vai experimentar milagre quando você entender que você perdeu tudo. Quando você entender que o poder não está nas tuas mãos. Quando você entender que não é a tua inteligência. Queridos, estudar, eu estudei a minha vida inteira e continuo estudando. Mas eu não posso substituir o poder do Senhor pelo meu braço da minha carne. Porque maldito é o homem que confia no homem e no braço da sua carne. Chame Deus para ser Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. E coloque a tua vida no centro da vontade do Senhor. E você vai ter uma colheita como Noé. Sempre haverá cega, sempre haverá semeadura. Sempre. Aquilo que a gente faz, gente, como diria o grande general Maximus do filme Gladiador, o que você faz aqui é com a eternidade. E é verdade. As decisões que você tomar hoje são decisões que você vai levar para o resto da vida. E se você não tomar decisão nenhuma, a decisão está tomada. Porque Pôncio Pilatos, aquele governador da Judéia que lavou as mãos, a decisão dele foi não tomar decisão. E assim ele tomou a decisão de condenar o santo, o justo, o Messias de Israel. Quando nós falamos sobre semeadura, eu quero ir direto para aquilo que eu preparei. Lei de semeadura. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Salmo 126, não é 129. Eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros devorariam. Israel é devorado. Há uma semeadura no livro de Oséias. Israel se desvia do Senhor. Israel fala assim: deixa que eu me viro. Deixa que eu faço do meu jeito. Deixa que eu sei fazer. E quando Israel está banindo Deus, ele está falando assim: olha, você está semeando o vento. Amanhã não adianta vir pedir para eu resolver. Tem gente que escolhe relações e relacionamentos que não tem bênção do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. E ele está pagando para ver, como que diz assim: acho que não vai dar nada. O problema é que a palavra de Deus é uma rocha. E ela não muda. A palavra de Deus não vai mudar, porque o teu coração é frágil e desobediente. A palavra de Deus vai continuar sendo palavra de Deus. Como foi para Davi, vai ser para você e para qualquer outro habitante desse planeta. Eu quero dar 3 princípios aqui, de semeadura e colheita, para a gente encerrar. O primeiro deles é que Deus não é limitado pela geografia. Israel fica ao sul, a Síria fica ao norte. Então, o povo de Israel imaginava que Deus só ia operar no meio da nação deles. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Deus, ele não é limitado por esse espaço. Presta atenção e aprenda nisso. O mundo espiritual não tem distância. Em Mateus capítulo 8, Jesus, ele encontra com um centurião romano, e esse centurião romano vem pedir socorro para ele, a respeito de um servo doente. Jesus diz: eu vou na sua casa. O centurião fala: não precisa. Eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados debaixo da minha autoridade. Eu digo a uma palavra, vai, e ele vai. Eu digo a outro uma palavra, vem, e ele vem. E eu digo a outro uma terceira palavra, eu digo uma palavra só, faz, e ele faz. Portanto, diga uma palavra,
e o meu servo será curado. Gente, Jesus fica tão aleluiado com aquele homem, que ele fala, nem mesmo na igreja batista de Bom Retiro, nem mesmo em Israel, eu vi fé como a desse homem. Vai, ele dá uma palavra só, seja feito como tu creste. Deus não é limitado pelo espaço, Deus não é limitado pela distância. Querido, você quer semear? Deus não é limitado pela geografia. Se você convidar o Senhor, se teu filho estiver no Japão, se o teu socorro tiver que vir, de onde tiver que vir, libera uma palavra, concordando na terra, ligando na terra, porque quando você concorda na terra, o céu se move em teu favor. Sarepta não está distante de Deus, e aquilo que você precisa também não está distante de Deus. Número 2, Deus não é limitado pela falência do ser humano. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Semeie e não diga para Deus que é pouco. Semeie e não diga para Deus que não vai dar nada. Oração, pastor, faz uma oração forte para mim. É comum, sabia, as pessoas me pedirem isso? Vou ensinar você de novo, no primeiro domingo do ano. Oração fraca é a oração que você não faz. Vou repetir, oração fraca é a oração que você não faz. Porque Deus é um Deus que tem os seus ouvidos que estão abertos para entender e para ouvir sua palavra. Pensa num Deus que se você buscar, você encontra. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Existe uma resposta do Senhor. Está lá, o sujeito morto de fome, que estava sendo alimentado por corvos, por urubus. Aí ele se encontra com a mulher falida, que não tem mais dinheiro. Eu não tenho mais nada. O que eu tenho é tão pouco. 200 denários não vão dar. Tem aqui, só são 5 pães e 2 peixes, querido. Semeia o que você tem. Se você fizer o ordinário, Deus vai fazer o extraordinário. Se você viver com fé e agir segundo aquilo que tem na tua mão. Pedro, o que você tem na mão? Tem uma vara, então vai lá pescar. Você vai pegar um peixe, e dentro do peixe vai ter uma moeda. E com essa moeda você vai pagar o meu e o teu imposto. Não diga para Deus o que Ele não pode fazer com um pouco que está na tua mão. E número 3, para encerrar. Deus não é limitado por aquilo que nós não temos. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão, pela manhã, de madrugada, abaldou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Tem muita gente que não semeia e fala assim, eu sou incapaz, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou semear? Aquele que semeia pouco, querido, vai colher pouco. Aquele que semeia com fartura, vai colher fartamente. Abraão é um homem que agora tem 114 anos. Escuta isso. Ele agora tem 114 anos. E ele só tem um filho. Um filho chamado de filho da promessa. E Deus fala o seguinte, pega o teu único filho. Pega o que você não tem, porque ele vai ficar sem descendência. Sacrifica ele para mim. Ele sobe ao Moriá. Hoje Moriá, você entender, é do ladinho de Sião. É uma montanha. Do ladinho de Sião é ali que hoje está aquela cúpula dourada, que é uma mesquita em Jerusalém. E ele pega o cutelo para sacrificar o filho.
Gente, Jesus, ele cita isso de uma maneira tão especial. Jesus fala assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Porque quando Abraão levanta os olhos, ele vê o cordeiro preso com os chifres entre os galhos. Abraão viu o cordeiro e ele chama Deus de Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Pensa num homem capaz do sacrifício do seu próprio filho. E Deus fala: porque você não poupou o teu único filho. Olha para o céu, eu tive agora no lugar chamado Vale da Lua, lá no deserto do Atacama. Casei meu filho em Rancagua e subi para Atacama para conhecer aquela região. Ali tem alguns dos maiores telescópios para observação. E eu aprendi, por exemplo, que as Três Marias apontam para uma estrela chamada Sírius. E Sírius era a estrela de Belém, que aqueles 3 reis magos seguiam. E quando Sírius está lá, o sol está aqui. Aprendi um monte de coisa. Mas pensa num céu estrelado, como eu nunca havia visto na minha vida. E aqui em Curitiba a gente não vai ver nunca. Porque até quando o céu estiver aberto tem nuvem. Então ele fala assim: tenta contar as estrelas do céu, porque assim vai ser tua descendência. Porque você semeou teu único filho. Porque você não me poupou. Você não guardou para você. Você não foi egoísta. O teu único filho, eu vou multiplicar a tua descendência. Querida, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você escolher semear vida, você vai colher vida. Comece um ano diferente. Deixa esse teu lado ranzinza. Deixa de ser mal educado. Para de dizer: você me conheceu assim, e é assim que você muda. Pessoas que conhecem Jesus são transformadas. Pessoas que conhecem Jesus mudam as suas trajetórias. Pessoas que conhecem Jesus mudam as suas histórias. Mudam os seus fracassos para vidas de virtude. Aonde estão os teus acusadores? Foram embora, eu também não te condeno. Vai, muda a tua vida, vai e não peques mais. Em João capítulo 5, Jesus fala: olha, eu vejo que você está curado. Vai e não peques mais, para que a tua semeadura não seja ruim. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Olhe para mim. Não tenha medo do futuro, mas tema ao Senhor. Se você obedecer, e você sabe exatamente os caminhos que você tem que abandonar, você sabe quais são. Você sabe que tem pessoas que estão te afastando do Senhor. Você sabe que tem situações, às vezes é teu emprego, ele está te afastando de Deus. Já que falamos sobre Apocalipse, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Você não sabe o dia, e você tem que estar pronto para ir hoje. Você tem que estar pronto para ir agora. A gente não sabe se daqui de janeiro até dezembro o Senhor vai mandar um anjo trocar uma trombeta e levar a sua igreja. O meu papel como pastor aqui é levar vocês para a santidade. Eu vou insistir com isso. Eu não vou ficar alisando pecado, mas eu vou desafiar vocês a caminhar com fé, a romper diante das dificuldades, a olhar para o céu e falar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero ensinar você a ter experiências com Deus, a receber milagres. Quantos milagres o Deus fez na minha vida pessoal, quantas respostas o Senhor me deu. Deus é um comigo, e Deus quer ser um com você. Deus quer ser um em carne contigo. Deus quer que você chame Ele de Pai. Deus quer que você confie nele.
Deus quer que você receba sobre sua vida o sangue da cruz. Deus quer que você saia daqui perdoado. Deus quer que você saia daqui com uma vida nova. Deus quer e tem para você um ano cheio de alegria. Porque eu bem sei que planos têm a respeito de vós. Plano de paz e não de mal. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você quer orar pelo ano novo? Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre sua vida. Você quer orar sobre sua família? Feche seus olhos aí. O que você pensa? O que você quer para os seus filhos? Você quer fazer planos com o Senhor? Pastor, nem filho eu não tenho. Então eu quero te ensinar a colocar a mão no teu ventre, para você profetizar fertilidade no teu ventre. Você pode estar se arrastando, vivendo de doenças emocionais, vivendo de tristeza em tristeza. Você quer pedir para Deus: Deus, enche meu coração de alegria. Isaías 61, a unção messiânica, fala assim: ó, eu vou tirar da tua cabeça a cinza, e vou te dar veste de louvor e óleo de alegria. O nosso Deus é um Deus que nos reveste de alegria. O que você quer para a sua vida pessoal? O que você quer para a sua vida ministerial? Você vai continuar vivendo de derrota em derrota? É tempo de sonhar. É tempo de semear com fé. Quero convidar toda a igreja. Deus falou com você? Sai do seu lugar aqui. Vamos orar juntos. Vamos levantar um clamor assim, pelo nosso ano novo. Vamos profetizar salvação na nossa casa. Vamos dizer para Deus: Deus, nós queremos ter casa de paz. Nós queremos viver o novo, o renovo do Senhor na nossa vida. Vamos orar e consagrar os nossos primeiros momentos, nosso fôlego de esperança ao Senhor no início do ano, para a gente colher um ano novo cheio de festa. O ministério de louvor, por favor. Fred, fica aqui com a pastora Fabiola. Fica aqui, por favor. Pastor Marcos, fica aqui com o Fred também. Valentina está aí? Tá? Vem para cá. Fica aqui com o pastor, com a pastora. Feche os olhos. Pode sonhar. Sonha aí com o melhor. Sonha com aquilo que você pode sonhar de melhor para a sua vida. Sonha com aquilo que Deus pode fazer na tua história. Sonha com o impossível. Se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás ao monte: sai daqui e vai para lá. E assim vai acontecer. Pai querido, nós hoje nos juntamos a Isaac, a Abraão e aquela viúva Sarepta de Sidom. Todos eles, Pai, eram pessoas que não tinham quase nada em suas mãos. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Um único filho e uma terra seca. E todos eles escolheram semear com fé. Todos eles inclinaram seu coração ao Senhor. Todos eles não endureceram a sua cerviz. Todos eles esperaram e alcançaram com fé o local da esperança. Nós consagramos ao Senhor o ano de 2020. E consagramos e te pedimos: Deus, toma a frente das nossas vidas, porque queremos te seguir como o teu povo seguiu aquela nuvem no deserto, como o teu povo seguiu o anjo do Senhor e foi tirado daquela terra de escravidão e levado até uma terra que manda leite e mel. Seu Deus, nós concordamos aqui na terra
que toda arma forjada do inferno não prosperará contra a nossa vida. Nós concordamos que a bênção do Senhor repousará sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre a vida dos nossos filhos e sobre os filhos dos filhos e os netos dos nossos netos. Nós concordamos aqui na terra que o Senhor é Deus de liberdade, que o Senhor é Deus que nos tira dos vícios, que o Senhor é Deus que faz cessar todo o assédio do pecado que jaz à nossa porta, para que cada um de nós possa dominá-lo. Queremos pedir, Pai, que a tua paz, que a saúde do Senhor e que a bênção do Senhor seja sobre teu povo. Pai, nós abençoamos a Igreja Batista de Bom Retiro. Nós abençoamos cada visitante, cada homem e mulher, cada um que tem nos seguido por esse canal das mensagens. Nós liberamos uma palavra de um ano novo, cheio do teu cuidado, cheio das tuas proteções. Um ano novo com cura para as nossas almas. Um ano novo com milagres de cura para o nosso corpo. Um ano novo aonde nós vamos colher a 100 por 1. Escolhemos hoje semear. Escolhemos hoje semear com fé. Escolhemos hoje não olhar para aquilo que a circunstância mostra, mas olhamos com fé para aquilo que nós cremos no Senhor. E nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Dê o melhor que você tem para o Senhor. Dê o melhor que você tem para aquilo que você tem, para a sua família. Esse ano vai ser um ano em que eu creio que Deus vai generosamente abençoar as nossas vidas. Teremos um ano farto aqui. Teremos um ano aqui onde vamos experimentar os milagres do Senhor. Você faz parte disso. Amém?